O tarô Zen de Osho. Já ouviu falar? Tem curiosidade para saber um pouco mais sobre ele? Então fique por aí que esta semana vamos falar sobre esse assunto. Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo, a mais uma semana no canal Aprenda Tarô. E hoje, como viu, vamos falar aqui do tarô Zen de Osho. Vamos voltar a esta série de vídeos em que eu vou explicando aqui alguns tipos de tarô presentes no mercado, aqueles principais, aqueles mais famosos, mais conhecidos e que são então mais essenciais que a gente conheça enquanto estudantes de tarô. Antes de avançarmos para a aula, vou pedir a quem ainda não o faz que siga o canal, deixe o like, comente, compartilhe, tudo isso ajuda muito ao canal chegar a mais pessoas, poder continuar a crescer e eu poder continuar trazendo aulas todas as semanas. E então, falando aqui um pouquinho sobre o tarô Zen de Osho. Este é um tarô personalizado. Para aqueles que já fizeram os meus cursos, sabem que eu coloco este tarô na lista dos tarôs personalizados, portanto eles são grandemente modificados, tanto nas imagens como nos significados, para ir de encontro àquilo que o seu autor busca, ou a ideologia à qual ele se encaixa. Embora este não seja, digamos, dos piores, daqueles que muda mais os significados das cartas, vamos ver isso um pouco mais para a frente. Este é um daqueles tarôs que se afasta um pouco daquilo que é o tarô clássico, digamos, ou o tarô moderno, se colocarmos aí weight. Vamos começar então um pouquinho pela história deste tarô. Ele foi lançado em 1994. Ele é desenhado por uma artista chamada Mahadeva Pradma, que seguia os ensinamentos de Bhagwan Rajneesh, portanto essa personagem que mais tarde, após a sua morte, vem ser conhecida como Osho. E ele havia, portanto, sido o fundador do movimento Rajneesh, era um guru indiano, que vem a falecer em 1990. Portanto, nós vemos aqui que ele não é o criador do tarô de Osho. Mas porquê que se chama o tarô Zen de Osho? Porque sendo Mahadeva Pradma uma aprendiz, uma seguidora desses ensinamentos de Osho, dessa filosofia de Osho, ela vem criar um tarô que se adequa, portanto, a todos os seus ensinamentos. E também como homenagem ao seu guru, ao seu mestre, ela coloca então este nome no tarô. Ele é extremamente dedicado ao presente, à filosofia do viver o aqui e o agora, e portanto ele não é um tarô dedicado à leitura divinatória. É um tarô virado para o autoconhecimento, para uma versão mais terapêutica, mais psicológica dessa leitura pessoal para cada um de nós, embora também possa, claro, ser usado para ajudar os outros, mas sempre sob essa visão do olhar o presente, do perceber quais são as atitudes nossas e do consulente e tentar resolvê-las internamente, ao invés de olhar em frente, olhar para aquilo que ainda virá. Portanto, se você gosta de meditação, se gosta de autoconhecimento, este é o tarô ideal para si. É o tarô que vai trazer as mensagens, o tipo de descrição, o tipo de interpretação que se vai adequar àquilo que você espera. Em termos de estrutura, ele vai seguir exatamente a estrutura do tarô e, portanto, ele é de facto um tarô. E nós temos aqui então 22 arcanos maiores que vão trazer algumas modificações em relação aos arcanos que nós estamos acostumados a ver nos tarôs clássicos, Marselha, Waite, por aí, e em todos os outros que se baseiam fortemente nessas visões. E vamos ter também 56 arcanos menores, divididos em 4 naipes. Embora os naipes vão aqui mudar
o seu nome. Aqui vamos ter os naipes de fogo, corresponderá ao naipe de paus, o naipe de água, que corresponderá ao naipe de copas. Até aqui tudo bem, simples. Depois vamos ter o naipe de nuvens, que simboliza o elemento ar e, portanto, que aqui irá estar ligado ao naipe de espadas. E, por fim, aquele que porventura se torna um pouco mais complicado, o naipe de arco-íris, que será ligado ao elemento terra e, portanto, o naipe de ouros. Reparem, quando nós pensamos num arco-íris, nós pensamos em algo colorido, algo que aparece no céu depois de um dia de chuva, quando o sol abre. Então pode ser um pouco difícil associar isso ao elemento terra. Mas cá está. É o elemento terra que está ligado aqui ao naipe de arco-íris no baralho de Osho, no tarot Zen de Osho. Outra coisa que nós vamos ter aqui de diferente são as cartas da corte, que não vão ter ligações a essas figuras medievais, ao pajem, ao cavaleiro, à rainha e ao rei. Antes, nós vamos ter direções, setas, umas que apontam para cima, para a esquerda, para a direita, para baixo, sendo para cima o rei e por aí adiante. Portanto, vemos que isto aqui pode, de facto, causar alguma dificuldade inicial para essa interpretação, embora também não seja, digamos, uma modificação gigante, astronómica, por assim dizer, no tarot. Requer apenas alguma memorização inicial. Agora, em termos de significados e de simbologias, o que é que muda assim tanto no tarot Zen de Osho? Este, como eu disse logo no início do vídeo, não é daqueles tarots que trazem uma diferença gigantesca em relação ao tarot de Waite. Nós conseguimos ver até que bem lá no fundo foi no tarot de Waite que Mahadeva Pradma se inspirou para fazer este tarot. Contudo, ela traz esta simbologia e estes significados para estas filosofias orientais seguidas por Osho. E então nós vamos ver agora aqui algumas cartas, não muitas, é impossível passarmos aqui por todas as cartas, mas algumas cartas que nos vão dar aqui uma ideia melhor sobre o que a autora muda ou quais eram os seus objetivos inicialmente quando ela veio criar este tarot em termos de imagética e em termos de significação. E vamos começar aqui, como eu disse, pelos arcanos menores, por exemplo, com 10 de espadas. Uma carta icónica. Vamos passar aqui então para uma tela em que podemos ver a carta, porque é mais fácil para vocês compreenderem também a simbologia olhando para essa imagem. Quando nós vemos aqui a carta em Waite, o que é que nós podemos ver? Podemos ver o homem morto, com as 10 lâminas, todos vocês já conhecerão esta imagem, muito famosa. Vemos o sol nascendo lá ao fundo e significa o fim de algo, não é? O nascer de um novo dia, mas nós percebemos que é claríssimo que aqui houve um fim, houve um término. Mas agora reparem quando nós vamos então para a carta de Osho. E aqui o 10 de nuvens, como eu expliquei, o naipe de nuvens corresponde ao elemento ar, às espadas. Nós vamos ter a carta Renascimento. E o que é que nós vemos no Renascimento? Nós vemos um jovem ascendendo de um leão, que por sua vez ascende de um camelo, de um outro animal. Então reparem como o que é aqui mostrado são as diferentes fases, as diferentes mortes que a alma vai sofrendo e os renascimentos por que vai passando. Quase como se cada vida trouxesse uma experiência diferente. Primeiro um camelo, depois um leão. Reparem como mudamos para uma fase completamente diferente do mundo animal, de um animal ruminante, um animal herbívoro, para um predador da savana, depois para um ser humano com a sua consciência, com a sua espiritualidade. Então nós temos aqui exatamente a mesma mensagem. Essas mortes por que nós vamos vivendo, mas sempre a mensagem positiva de que depois de uma morte vem um renascimento.
Vem uma nova experiência na vida. Reparem então aqui a diferença filosófica, como nós vamos fugir daquela ideia tão negativa, tão assustadora do homem trespassado pelas 10 espadas, para essa ideia oriental do renascimento, da nova vivência, do karma, do que a vida anterior nos permite conduzir à nova vida. E quando nós vamos trazer aqui alguns exemplos então de arcanos maiores que eu acho lindíssimos e muito exemplificativos do que a autora quis trazer. Vamos voltar então aqui para ver as cartas e vamos começar, por exemplo, com a papisa. Nós sabemos que esta papisa de Waite mostra esta mulher fechada, mas reparem agora quando nós passamos, e esta carta é muito semelhante, para a carta da voz interior, em Osho. Como nós vemos uma imagem que é claramente baseada no que nós vimos na papisa do Waite. Então nós temos aqui essa voz interior que fala dessa introspeção, dessa meditação, dessa ligação às forças femininas, às forças da lua, que nos traz a mensagem da sacerdotisa ou da papisa. E conseguimos perceber aqui essa ligação. Mas agora reparem nestas modificações que nós vemos, por exemplo, na carta do pendurado. Mais uma vez, esta imagem um pouco assustadora do homem colocado de pernas para o ar, de cabeça para baixo, preso. E em Osho nós vamos ter a chamada nova visão. Nós vemos o homem apontando em frente, apontando para onde ele quer e percebendo então aqui que a mensagem que o tarô do Zen do Osho nos quer passar do pendurado é, ao contrário da visão mais típica, da prisão, do caminho bloqueado, aqui nós olhamos para aquela outra visão, que nós sabemos que ela também existe em Waite, mas que não é simbolizada pela imagem, que é ver as coisas de um ponto de vista diferente. Olhar as coisas de um novo ponto de vista é aqui o foco, ao invés da prisão. Mais uma outra carta, o número 13, a morte, essa carta assustadora, o esqueleto, que aqui passa a transformação. Reparem para esta imagem tão bonita, tão claramente desenhada para nos mostrar que tudo na vida é uma mudança, tudo na vida é uma transformação interna. E reparem então como o foco neste tarô se vai levar exatamente para esta questão da transformação, ao invés dessa palavra tão, enfim, escura e por vezes tão assustadora como é a morte. Podemos ver então que este é um tarô muitíssimo interessante, altamente personalizado. Eu gostaria de vos mostrar aqui todas as cartas, mas com certeza vocês têm aqui no YouTube vários vídeos em que os autores estão apenas passando as cartas para vocês irem conhecendo toda a imagética, toda a simbologia. Não é a proposta deste vídeo. A proposta é vocês perceberem qual é a intenção, qual é o foco deste tarô. E percebem então que o foco é o autoconhecimento. O foco é a meditação, é a introspeção. Um tarô lindíssimo, altamente recomendado para vocês fazerem as vossas leituras psicológicas, as vossas leituras de autoconhecimento para vocês mesmos, mas também para as vossas consultas de tarô terapêutico. Agora, algumas dúvidas que podem trazer. É possível eu estudar o Waite e depois trabalhar com o tarô Zen de Osho? É possível, mas como vocês viram, o foco da carta vai ser diferente. Então é difícil vocês estudarem o Waite e perceberem que certas mensagens que são muito mais direcionadas para o exterior, aqui vão ser viradas para o interior. Agora, podem começar por estudar o Waite? Sim, esse é sempre o ideal. Estudar o Waite, estudar Marselha, deve ser sempre a base do estudo de todos os futuros tarólogos ou de todas as pessoas que se interessem pela tarologia. Segunda pergunta, posso usar este tarô para fazer leituras divinatórias? Até podem, mas não é essa a energia dele.
não é essa a recomendação dele. Todas as suas mensagens vão ser direcionadas para o interior, para vocês, para o vosso momento atual e para o momento atual do consulente. Se vocês querem utilizá-lo para uma leitura divinatória, devem, ao tirar uma carta, tentar puxar para os outros significados, para os significados normalmente mais associados ao tarot do Waite, ao tarot de Marselha. Por exemplo, se vocês tirarem um 3 de espadas, vocês devem levar mais para o significado que vocês sabem que um 3 de espadas tem nesses tarots clássicos e não tanto para o significado que o 3 de espadas ou 3 de nuvens vos vai trazer aqui no tarot Zen de Osho, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil. Deixem-me relembrar a todos aqueles que queiram aprender tarot do zero, não baseado aqui no tarot de Osho, mas sim no tarot de Marselha e no tarot do Waite, que tem sempre aqui o link em todos os meus vídeos para os meus cursos de tarot. Têm cursos desde os básicos para iniciantes até cursos que vão avançar os vossos conhecimentos, que se vão especializar em tiragens, que se vão especializar em tipos de leitura, o tarot do amor e por aí fora. Portanto, visitem o site, conheçam as minhas opções de cursos e, mais uma vez, deixem o vosso like, comentem, compartilhem e sigam o canal. Todas as terças-feiras eu estou aqui convosco para mais um vídeo e até à próxima semana. Muito obrigado por me terem acompanhado.